Por gentileza, me preste um pouco de sua atenção, eu vou ser breve. O texto que nós acabamos de fazer uso, acredito que todos nós conheçamos. O texto do capítulo 4 do livro do Gênesis narra o ocorrido de um culto dos filhos de Adão após a queda. O texto diz que os dois filhos de Adão, Abel e Caim, diante de uma necessidade de chamar a atenção de Deus, têm a ideia de prestar um culto. Por intermédio de um sacrifício, eles querem novamente chamar a atenção de Deus. E neste momento, a Bíblia diz que Deus vai atentar para um dos personagens. O texto diz que Deus atenta para Abel e para a sua oferta. E o texto também vai nos dizer que ele não atentou para Caim e para a sua oferta. Eu acho interessante a expressão que o texto nos dá. Deus não atentou para Caim e para a sua oferta. Logo, isso me ensina que na mente de Deus o mais importante é quem está ofertando do que o que oferta. Na ótica de Deus é o ofertante que o importa, e não a quantidade de oferta. Deus olha para Abel e aceita Abel. E pelo fato de aceitar Abel, Deus aceita a sua oferta. Pelo fato de Deus rejeitar a Caim, Deus rejeita a sua oferta. E quando eu leio esse texto, a pergunta que surge é: por que Deus rejeita Caim? O Antigo Testamento se oculta, mas o Novo Testamento traz luz a essa pergunta quando o apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 12, vai dizer que Caim era do maligno e as suas obras eram más. Logo começamos a compreender que a rejeição de Caim é por causa da sua conduta diante de Deus. Mas vejamos que o verso 7, que nós acabamos de fazer uso, vai dizer que há um desejo claro sobre a mente, sobre a vida de Caim, de atentar contra Abel. E antes que este desejo saia do campo virtual, saia da mente de Caim, Deus vai ter uma conversa com ele. Deus vai intervir em um diálogo com Caim e vai dizer: olha, se você fizer o bem, não é certo que você vai ser aceito. Nas entrelinhas é mais ou menos isso. Deus está dizendo: se você se converter deste pensamento, não é certo que você será aceito. Se você mudar de ideia, se você proceder diferente, não é certo que você será aceito. Mas, se não mudar de ideia, o pecado já está à porta. E o texto diz: e sobre ti será o seu desejo. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Porque pós-queda nós começamos a compreender que todo o mal que nós passamos a sofrer e a praticar, ele nasce aqui dentro. E se nós vencermos aqui dentro, certamente ele não sairá para fora, e não saindo, nós iremos alcançar a estatura do varão perfeito. A tentação, ela tem por princípios nos tirar do foco, nos tirar do propósito de estarmos diante de Deus. Quando o texto diz que se bem fizeres, não é certo que serás aceito. Se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. É interessante que a Bíblia NVI de estudo vai trazendo a nota de estudo dizendo que a ideia do pecado à porta é como um animal à espreita. Ela trabalha a ideia do pecado como um animal feroz à espreita, pronto para dar o bote. Nessa perspectiva, nós temos que começar a compreender que todo mau desejo
É como um animal tentando espaço para tragar, para dar o bote, para nos tirar da comunhão com Deus, para nos tirar da presença de Deus, para nos afastar daquilo que Deus estabeleceu como um propósito. Vale a pena ressaltar que no capítulo 4, eles estão vivendo à margem da história, da clara vivência da perfeição do Éden. O texto não diz, mas eu posso imaginar por inferência, que eles poderiam ouvir dos seus pais quão prazeroso era a presença de Deus no jardim. Quão prazeroso era estar na virada do dia na presença do Eterno. E é nessa conversa, nesse diálogo, que acredito eu, que os filhos de Adão devem imaginar: vamos fazer um sacrifício. A palavra que aparece aqui em hebraico é korban, e korban tem a ideia de aproximar-se, aproximação. O que isso nos leva a entender que esse sacrifício de Caim e Abel é um ato de dizer a Deus: apaga todo o erro e se aproxima de novo. Nos conduza de volta ao paraíso. Nos coloca de volta no centro da sua vontade. Mas agora eles estão debaixo do que Paulo chama de desobediência de Adão. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, e todos pecaram. E destituídos da glória de Deus eles foram. Então agora este ato de cair em tentação se inicia dentro da nossa mente. E o que seria este ato de tentação? Tiago vai sintetizar de uma forma muito clara na sua carta, no capítulo 1, versículo 13. E Tiago vai dizer que ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago deixa claro que a tentação não provém de Deus. Nenhum de nós que aqui estamos podemos afirmar que uma vez sendo tentado, o autor da mesma é Deus. Porque Deus a ninguém tenta. E Tiago continua dizendo que, mas cada um é tentado. E aqui eu acho lindo. Quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que Tiago está dizendo é, cada um de nós temos um ponto fraco. Cada um de nós temos um ponto fraco. O que seria concupiscência? Desejo exagerado. O que seria engodado? É como um anzol e uma minhoquinha jogado no rio. O peixe vai porque é o seu desejo descontrolado. Talvez você olhe para mim e você deve entender. O meu ponto fraco não seja o mesmo do pastor Cid. Do pastor Cid não é o meu ponto fraco. E já começa aqui como didática, é encontrarmos qual é o nosso ponto fraco. Porque é nisso que nós começamos a trabalhar. Porque é neste ponto fraco que o inimigo começará a bombardear-nos, para que possamos então ceder às tentações dele. Quer ver que interessante? Capítulo 3 do Evangelho de Lucas, Jesus, após passar um período de jejum e oração, a Bíblia diz, e tendo ele fome. Eu acho linda a expressão. Porque o autor deixa claro, e tendo ele fome. Quando houve fome, uma porta de necessidade foi aberta. Quando a porta é aberta e é a porta da necessidade, o diabo se manifesta e diz, está com fome? Para você é fácil. Transforma pedra em pão. Se fosse eu, o pastor Marcelo, faria uma padaria. Ainda bem que não fui eu. Aí Jesus deixa muito claro para nós aqui como ensino didático
Como eu posso vencer? A tentação se expôs diante dele dizendo, está com fome? Porque a necessidade veio à tona. Qual foi? A fome. E a tentação põe em prova quem você é. Se tu és o Filho de Deus, transforma pedra em pão. E qual é a resposta? Nem só de pão. Porque para toda tentação existe uma palavra da boca de Deus. Porque para toda manifestação do adversário, em contrapartida, tem uma palavra da boca de Deus. Tiago começa a dizer, em sua epístola, que na concupiscência nós somos engodados. Aí Tiago vai dizer assim, no versículo 15, depois, havendo a concupiscência concebido. Ou seja, ela sai do campo virtual. Ela é concebida. É dado à luz ao pecado. E o pecado, uma vez dado à luz, sendo consumado, gera a morte. Veja o perigo que a Bíblia trabalha em alimentar aquilo que não deve ser alimentado. Em dar nutrição para aquilo que não deve ser nutrido. Se nasce aqui dentro tem que morrer. Eu não posso permitir que isso que está aqui dentro, tentando me desvirtuar do projeto de Deus, saia. Porque uma vez que eu abrir a porta, o animal vai dar o bote. Ele vai tragar-me. Me permita usar um personagem como exemplo aqui. Existe um personagem muito conhecido da Bíblia. E o nome dele é o rei Davi. E todos nós pontuamos um dos seus pecados, o mais conhecido, com Batseba. Nós sabemos que Davi vai pecar com Batseba e até que o profeta Natã vai repreendê-lo logo depois. Mas olha que interessante. Alguns textos vai revelar que Davi tinha esta concupiscência, tinha esta tendência para cair. Primeiro texto, no capítulo de número 18 do 1 Samuel, versículo 27, vamos perceber que o texto diz, então Davi se levantou e partiu com ele os seus homens e feriram dentre os filisteus 200 homens. E Davi trouxe os seus prepúcios e entregaram todos ao rei para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu a sua filha por mulher. O contexto aqui é muito simples. Saul tem a ideia de negar a mão de sua filha e de matar Davi. E ele diz, já que ele não tem recurso, vou enviá-lo para o campo de batalha e vou pedir 100 prepúcios de filisteus. Na mente de Saul, ele vai guerrear e morrer. Olhando o texto de forma simples, é natural. Ele vai trazer 200 prepúcios. Parece coisa simples. Ele traz 100 a mais. Só que, o que ele está fazendo? Ele está demonstrando o quanto ele quer aquela mulher. Ele pede 100, o rei pede 100, e ele traz 200. Passa despercebido. Mas imaginemos que o mundo espiritual está olhando para Davi. E olha para Davi e deve imaginar, o rei pede 100, você traz 200? Tá bom. Então, de primeiro olhar, me parece que você quer muito casar com a filha do rei. Passando a história de Davi, ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 25, existe uma história de um homem chamado Nabal. Todos nós conhecemos. Ele nega ajuda a Davi. Davi tenta ir contra Nabal e Abigail, que é a esposa de Nabal, vai ter com Davi. Para aplacar a ira do rei, traz o mantimento. Davi olha para Abigail e diz, mulher bela. A Bíblia diz que por um motivo não muito claro, Deus mata Nabal. Após o luto, o que faz Davi? Casa-se com Abigail. Eu começo a imaginar o mundo espiritual. Tem alguma coisa estranha com esse homem. Ele já não é casado? Desenrolado o texto, Davi continua a sua trajetória.
Já no segundo livro de Samuel, no capítulo 5, no versículo 13, Davi agora ele é rei de toda Israel unificada. Eu imagino que como rei ele deve lançar algum decreto. Vamos imaginar aqui, vamos assaltar toda a estrada de Jerusalém. Vamos levantar monumentos em Jerusalém. Não. No versículo 13, Davi vai lançar um decreto e dizer: traga para mim mais concubinas. O que isso demonstra? Uma concupiscência. Um desejo desenfreado. E guarde no seu coração, o maligno não tem pressa. Eu vou repetir. Ele não tem pressa. Quando Davi faz isso, nós vamos agora entender o contexto de Batseba. É tempo de guerra, Davi não vai para a guerra, sai do seu aposento, encontra Batseba em algum lugar, tomando o seu banho, e vai chamar Batseba. Conhecemos o texto, só quero compartilhar esse versículo com vocês aqui, que é 2 Samuel, capítulo 12, versículo 4, que é a fala do profeta Natan para Davi. Eu acho que isso é a sintaxe, é a clareza de como nós devemos evitar que este mal que nasce aqui dentro tome conta de nós. Olha a parábola que Natan vai contar no versículo de número 4. E vindo o viajante ao homem rico, deixou este tomar as suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. E aqui é interessante. Dentro desta parábola existe um homem rico, um homem pobre. O homem pobre tem apenas uma ovelha, o homem rico muitas ovelhas. O homem pobre é Urias e a sua esposa. O homem rico é Davi e o seu harém. Mas o que me chama a atenção é a palavra que ele usa, viajante. O viajante veio para ficar? Não, né? Assim é o mau desejo. Ele até vem, mas não fica. E o que ele faz? Ele quer achar uma porta aberta para se hospedar. Tem alguém entendendo isso? E quando se hospeda? Quando eu faço ele sair daqui e trago ele para cá. Oh, glória! Os céus me trouxe aqui na noite de hoje para dizer para alguém: eu vou fortalecer o teu espírito. Vou fortalecer a tua estrutura. Vou fortalecer a sua mente. Nós sairemos daqui hoje fortalecidos por esta palavra. Nós iremos vencer. O viajante não vai encontrar espaço, porta aberta. O texto está dizendo que o viajante vem, e o que Davi deveria ter feito? Fechado a porta para o viajante. E não ter deixado o viajante entrar. Quem é este viajante? O mau desejo. Assim é a ideia deste texto. É por isso que Deus disse a Caim: se bem fizeres, vai ser aceito. Se você não permitir que o viajante faça morada, pouse aí dentro, fecha a porta, não deixe ele entrar. Porque se ele entrar, vai fazer arruaça. Vai causar baderna. Uma vez entendendo isso, como podemos então vencer? Se nós entendemos que o mau desejo nasce aqui dentro, é aqui que ele nasce. Nós temos que lutar para que ele não saia, para que este mau desejo não ganhe força e seja gerado. Como devemos então impedir? Primeiro, buscando o reino de Deus. O reino de Deus tem que fazer parte da nossa vida. Jesus, quando chama os discípulos, em Mateus capítulo 16,
Ele olha para os discípulos à parte e diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Eu acho interessante a expressão de Mateus, porque ele vai deixar claro que ele chama os discípulos à parte. Porque essa proposta é um convite de quem quer. Quem quer vir após mim? Se é um convite, logo vai quem quer. Mas se eu decidir ir, agora se abre uma porta para certos requisitos. Primeiro, negar a mim mesmo. Porque Jesus sabe que a minha natureza pecaminosa herdada de Adão em queda, ela é um perigo fatal para mim mesmo. Que o Marcelo que está morto é perigoso para mim mesmo. Existe uma expressão do apóstolo Paulo, salvo engano, em Romanos capítulo 7, não lembro agora o versículo, que ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? A expressão é muito interessante, porque eu estava há uns anos atrás estudando o livro de Romanos, e a expressão que Paulo utiliza é de uma condenação da época, que é mais ou menos assim: se eu cometesse um latrocínio naquela época e fosse pego e fosse julgado, qual seria a minha condenação? Eu seria condenado a ficar preso em um recinto e o corpo do defunto que eu acabei matando preso a mim. Com isso, aquele defunto iria estar me contaminando até que eu viesse à morte. Quando Paulo diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está dizendo, existe um Paulo morto, preso a mim, que todos os dias tenta me contaminar, que todos os dias tenta me influenciar, que todos os dias tenta me levar a fazer o que eu fazia antes. Aí Paulo deixa para nós a receita: graças eu dou a Deus Pai, por intermédio de Cristo Jesus. E se alguém perguntasse para Paulo, Paulo, como é que você venceu? Paulo ia responder: eu venci porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Como assim, Paulo? Já estou crucificado com Cristo. Eu vou receber de Jesus. Quer vencer? Se crucifique com Cristo. Quer vencer? Morra em Cristo. Quer vencer? Seja preso na cruz. De Cristo. Aleluia. Há uma luta constante. Vivemos em tempos difíceis da igreja. Tempos difíceis. Nós precisamos retornar a essa verdade bíblica e clara. Nós não podemos viver como queremos viver. Existe um padrão ético, moral e espiritual que rege a igreja de Jesus. Existe um padrão de santidade que rege a igreja de Jesus. Eu acordo todos os dias, lutando comigo mesmo, batalhando comigo mesmo, e dizendo que eu sei, em minha vida, a vencer mais um dia, eu preciso. Aleluia! É preciso. Quando eu entendo essas verdades, o que eu tento fazer para mim? Introduzir na minha vida o reino. Olha que interessante a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome. Uma oração modelo que Jesus nos ensinou. Olha o que ele diz: santificado seja teu, venha a nós o teu reino. A ideia de santificar no Antigo Testamento é entregar uma oferta para santificar. Eu entrego uma oferta e algo é santificado. Por exemplo, se eu fosse um judeu e queria santificar o meu filho, eu levaria uma oferta ao sacerdote e na entrega da oferta o meu filho era santificado, era elevado.
No Novo Testamento não existe este ato de levar uma oferta para santificar. Mas o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos capítulo 12 que o ato de santificação, de oferta, sou eu mesmo. O meu corpo vivo em sacrifício. Apoiando essa ideia de Paulo no capítulo 12 de Romanos com a oração de Jesus, santificado seja o teu nome, o que eu entendo? Como que eu posso santificar o nome do Pai? Vivendo conforme a vontade dele. Alguém tem que olhar para mim lá fora e entender, ele vive conforme o nome que ele santifica. O padrão dele é conforme o nome que ele santifica. E a oração que Jesus nos mostra, ela é progressiva. Eu santifico para depois vir o reino. O reino não se manifesta sem santificação antes. Uma vez entendendo esta ideia, quando eu trago o reino para o meu plano de vida, automaticamente eu trago para mim a mortificação da carne. E eu preciso que você entenda isso. Isso não é automático. Isso é diário. Todos os dias, alguma coisa se perde. Todos os dias, temos que matar alguma coisa. Todos os dias, alguma coisa do Marcelo fica para trás. É como Paulo disse, olhando para as coisas que para trás ficam. Eu sigo. Sigo para o alvo. Quer ver que interessante? E por que devemos buscar o reino? Porque Cristo Jesus, ele veio para este mundo, se fez carne, para nos fazer nele vencedores. Para que nele possamos vencer. Eu amo muito esse texto de Hebreus capítulo 2, versículo de número 18. Porque olha que texto lindo. Porque naquilo que ele mesmo, ele tem, Cristo, sendo tentado, vírgula, padeceu. Aí o texto diz, pode socorrer aos que são tentados. Cristo vencendo todas as tentações sem cair em nenhuma. Cristo sendo o homem perfeito, cumpridor de toda a lei, porém sendo tentado em todas e não caindo em nenhuma. A carta aos Hebreus diz que ele pode me socorrer. Nas minhas fraquezas, ele pode me socorrer. Nas minhas limitações, ele pode me socorrer. Nas minhas poucas forças, ele pode me socorrer. E Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 10, versículo 13, Paulo diz, não veio sobre vós tentação, senão humana. Olha que texto lindo. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis ser tentado. Paulo está dizendo, vai vir tentação, mas não é acima do que você pode suportar. Vai vir dia de guerra, mas não é acima daquilo que você pode suportar. Aí Paulo continua dizendo, antes, aqui que é lindo, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Sabe qual é a ideia de Deus ao meu respeito? Não é que eu seja perfeito e forte o tempo todo, mas que eu chegue ao meu limite. Porque quando eu chegar no meu limite, a porta de escape se abre. Eu vou repetir. Quando acabar minha força, a porta abre. Quando eu não estiver mais ânimo, as mãos dele me alcançam. Quando o inferno achar que me derrubou e eu chegar no meu limite, a graça dele vai abundar sobre a minha vida, sobre a sua vida. Oh, glória seja o nome de Jesus. O sétimo tempo vai viver na vida de alguém além desse. A minha graça vai te colocar de pé. Queira o inferno morrer, queira Satanás morrer, aonde a viver o pecado, superar viver a graça de Deus. Aleluia!
Bendito é o Cordeiro de Deus! Bendito é o Cordeiro de Deus! Cabe a mim e a você suportar o nosso limite. Cabe a nós chegarmos ao nosso limite. Às vezes em casa com a minha esposa conversando, que a gente fala muito de Bíblia, a gente conversa e fica... Nosso problema é que nós somos muito vivos. Somos vivos demais. E vivo tem muita vontade. Vivo tem muito querer. Oh. Bendito é o nome de Jesus. Quando eu olho para os evangelhos e eu vejo os apóstolos fazendo o que faziam, percebam, eles deixam de viver para si. Não existe vida para eles fora de Cristo. Não existe vida para eles fora dos céus. O que isso quer dizer? Quer dizer que tudo que eu faço, vida profissional, sentimental, tudo que eu faço, tudo que eu planejo, porque eu também tenho meus planos, tudo que eu faço envolve Cristo. Tudo que eu faço envolve o meu Senhor. Deixa eu dar um exemplo aqui. Depois de 12, 13 anos, voltei a estudar, pastor. Estou fazendo um curso técnico lá em São Miguel do Oeste, automação industrial. Voltei a estudar, deu a doida lá. Antes de voltar a estudar, parece coisa de crente fanático. Eu falei para a minha mulher, vamos jejuar. Vou estudar isso aqui ou não vou? Porque eu aprendi, tudo que eu faço tem que envolvê-lo. Porque é tudo para a glória do nome dele. Eu preciso que você entenda. Eu, Marcelo, tinha um endereço. O meu endereço era a perdição. Durante 20 anos da minha vida, eu estava sob o controle da minha vida e a rota que eu segui era a perdição. Depois de 20 anos da minha vida, eu entreguei a direção para ele. E quando eu fiz isso, eu entendi que tudo que eu faço com ele é para ele e para a glória dele. Tudo envolve ele. Nós temos que perceber algo. Esses dias eu conversando com um casal lá em São Miguel. Parece até piada, pastores. A moça falou que queria separar do marido porque ele se converteu. Os dois estão indo para a igreja, só que ele não quer mais saber de baile, de cerveja, de isso aí. Ele quer Jesus. E ela disse, você ficou chato. Aí eu olhei assim, mas irmã, você está na igreja? Ah, eu estou na igreja já faz 20 anos, mas você estava onde? Na igreja há 20 anos. Eu falei, que igreja? Que evangelho? Você está muito viva. O que nasce aqui em você sai com muita facilidade. Você está muito solto da cruz. Escute, para me terminar. Olha o que Paulo diz. Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí Paulo conclui no versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Todos esses versículos que eu estou lhe entregando, é quem buscou o reino e quem mortificou a carne. Com esses versículos todos os dias, latente na nossa consciência, o mau desejo não vai achar espaço para crescer. Veio o mau desejo. Aí vem o versículo, buscai as coisas de cima. Veio a tentação. Aí vem o texto, não vivo mais eu,
Veio a vontade de fazer o que não devo fazer. Aí vem o texto: se fizeres o bem, não será aceito. Mas se fizeres o mal, o pecado jaz à porta. Eu só vim trazer essa reflexão para relembrá-los. Nós estamos diante de algumas verdades aqui. Esses dias eu ouvindo um pastor pregando, e ele disse que se eu quiser rasgar algumas páginas da Bíblia que eu não concorde, eu posso rasgar, mas isso não muda o fato de ser verdade. Se eu quiser pular algumas partes, eu posso pular, mas não muda o fato de ser uma verdade. Para terminar a minha participação aqui, uma vez buscando o reino de Deus, nascendo nele, Tiago nos ensina, no capítulo 4, verso 7, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A resistência do diabo dar-se-á pela sujeição a Deus. Como eu me sujeito a Deus? Por intermédio da sua vontade. Eu louvo a Deus pela minha rica oportunidade nesta noite, pastor. Deus abençoe, pastores. Deus abençoe essa amada igreja em nome de Jesus.